Estamos começando o segundo diário de uma estudante de enfermagem e hoje eu vou trazer vocês um pouquinho para minha rotina de estudos para a prova. Essa semana eu tenho 3 provas. Segunda-feira, saúde mental, terça-feira, imunologia e quarta-feira, metodologia do cuidar. Esse é o meu conteúdo de saúde mental, né? Eu vou estudar um pouquinho todo o conteúdo, né, dessas 3 matérias para a prova. Eu já venho estudando, então vai ser só uma forma mesmo de revisão. Essa matéria de saúde mental, como ficou muito grande, eu vou fazer um resumo no computador mesmo, só para deixar no computador, né? Só porque eu gosto muito de estudar escrevendo, então, como eu não quero escrever à mão, né? Eu vou preferir fazer no computador. E aí eu separei todo o material que eu tinha, né, do computador, algumas coisas, e fui fazendo o meu resumo de saúde mental, que eu até vou disponibilizar esse resumo lá no meu Instagram de enfermagem. Se você não me segue, já me segue lá. E aí eu fui fazendo esse resumo, colocando os conceitos, né, as principais coisas, as leis, para fixar mais o conteúdo, né? No caso, nesse dia aí, era no domingo. Domingo eu tive bastante coisa para fazer, tive atendimentos, tive coisas de casa para arrumar, então eu não tive o dia livre, mas deu aí para terminar o resumo. E nesse dia, no domingo, foi isso, né? Terminei aí o meu resumo no tempo que deu, né? E aí, né, no dia seguinte, na segunda, acordei aí, fiz algumas coisas de manhã que eu tinha para fazer e à tarde, depois do almoço, fui fazer a minha prova. E, gente, eu fiquei, tipo, surpresa com o tanto de questão, porque foi a primeira vez que eu fiz prova online nessa faculdade e foram 32 questões, né? Era questões de marcar verdadeiro ou falso, mas, né, se torna difícil do mesmo jeito. Oi, gente, terminei agora a prova. Vocês acompanharam aí um pouquinho. E assim, vamos falar um pouquinho sobre a prova, como que tava. Vi muita pegadinha, muita. Uma palavrinha mudava tudo. E aí, teve algumas questões que eu fiquei meio assim, né, não sabia muito, que tava um pouco certa, mas também tava um pouco errada. E aí, complicou. Mas consegui fazer, tirei aí, vocês viram, a nota de 7,5. Eu fiz a segunda tentativa para ver se eu conseguia uma nota mais alta, que ia prevalecer a nota maior, mas fiquei na mesma tentativa e ainda tirei um pouquinho menos, né, a nota. Aí fiquei com 7,5 mesmo, né, 75%. Mas em relação às questões, todas as questões foram questões que eu já vi, né, sobre as leis, sobre as portarias, sobre auxílio reabilitação, a lei que foi, sobre a lei do Paulo Delgado, né, que foi quando reestruturou, né, a saúde mental, quando reestruturou mesmo, tipo assim, os hospitais, o que tinha que fazer nos hospitais. Foi mais sobre isso, falou também bastante sobre os CAPs, né, que é onde fica lá, que tem CAPS 1, 2, 3, CAPS AD, que é de álcool e droga, CAPS I, que é de criança e adolescente, falou muito sobre eles também, mas eu achei que eu fui bem. Agora vamos estudar aqui imunologia, que a prova já é amanhã também. E vamos lá, né, dar uma revisada, né, porque estudar a gente já vem estudando durante todo esse tempo, né, mas dar uma revisada, uma lembrada, fazer alguns flashcards, algumas coisinhas. Abri aqui no computador, que eu tinha salvado no meu drive, as atividades de imuno, que a maioria eu fiz digitalizada, né, para enviar. Então, tem 3 atividades aqui e uma atividade no caderno. Então, vamos lá. Bom, na hora de estudar, né, de revisar o conteúdo, como aqui, né, eu organizei bem o meu caderno, tudo certinho, conceito, componentes, função, tudo certinho, eu não vou fazer mais nada além disso, né. Tem várias atividades também, então eu tô pegando aqui, ó, desde o comecinho do conteúdo. Começou pelo sistema imunológico, né, falou a função. Então, meu bem, o sistema imunológico é responsável por proteger nosso organismo contra infecções, contra doenças. Então, vou pegando assim, falando a função mesmo em voz alta de cada um desses.
Então, eu vou lendo aí, né, todo o meu conteúdo, e tentando, né, fixar mesmo o conteúdo, me explicando em voz alta, falando o conceito, a função, sem olhar, os componentes, tudinho, né, vou dando toda uma revisada mesmo no conteúdo. E se eu achar necessário, eu escrevo, faço flashcards, faço resumos, né. Então, na medula óssea é onde os linfócitos T e B são pré-produzidos, né? E a partir daí, os linfócitos T vão para o timo, que é onde eles vão completar a sua maturação. E os órgãos linfóides primários são a medula óssea e o timo. Já os órgãos linfóides secundários, nós temos três. O baço, que tem função imunológica e também libera, né, a produção dos linfócitos T e B. Os linfonodos, que eles têm função de proteção, né, de defesa do nosso organismo. Amígdalas, que também tem função de defesa do nosso organismo. Então, eu achei necessário fazer um flashcardzinho sobre a vacina, sobre o que é a vacina, sobre a imunização ativa, passiva, sobre a vacina atenuada, inativada. Aí, na segunda foi isso, né? Eu terminei de fazer esse meu flashcardzinho, né? Dei mais uma revisada, né? Passando algumas coisas. Oi, amores, bom dia pra vocês. Hoje já é o dia seguinte e eu tô aqui, agora são 7h14, a minha prova começa às 7h30, tô aqui esperando. E eu acordei, era umas 6h30, me arrumei, né, tomei café, tô tomando café ainda até agora. E aí eu tô aqui esperando pra começar a prova. A prova a gente vai ter que ligar no Meet, que é a plataforma de chamada ao vivo, né, vai ter que deixar a chamada ao vivo e aí ela vai passar a prova, né, que vai ser pelo Google Formulário. E aí ela vai passar e a gente vai fazer, e a gente tem até mais ou menos 9h30 pra fazer, de 7h30 a 9h30. E aí eu vou mostrando pra vocês um pouquinho. Terminei a prova agora, gente. Deixa eu falar um pouquinho sobre a prova com vocês. Eu amei bastante a prova. Tava, assim, fácil. Assim, não tava fácil, mas como eu estudei, eu achei fácil. Foram 10 questões de marcar. Assim, eu achei fácil. Eu só fiquei em dúvida em uma questão que falava sobre quando você é picado por um negócio lá de febre amarela, quando é picado por uma cobra e sobre um outro negócio lá. E aí tava falando o que tinha que fazer com cada um. Aí eu tava em dúvida, mais ou menos, porque a febre amarela eu sei que é com a vacina. Mas com a picada de cobra, eu tava numa dúvida. E aí tava lá, a picada de cobra, a gente dá um soro anfiopídico, acho que é assim que fala, ou dá o antibiótico. E aí eu tava, tipo, numa dúvida. Mas aí eu marquei o soro, que eu acho que é isso mesmo. E aí, essa era a única que eu tava com dúvida. E aí eu fiz, né, com sucesso. A prova vale 6 e são 4 pontos de atividades. Então, assim, as atividades eu fiz tudo. Eu devo tirar mais ou menos o ponto 4, né? Mas não sei se vai ser 4 redondo ou se não sei se eu errei alguma coisa. E a prova vale 6, né? Gente, vou falar um negócio pra vocês. Esse negócio de prova online é uma... Eu fui enviar, né, a última questão, marquei lá bonitinho, certinho. Perguntou lá na última questão sobre as células que fazem parte da fagocitose e da produção de anticorpos, que é o macrófago e os linfócitos. Marquei lá certinho. E aí, na hora que eu fui enviar, eu apertei o botão de enviar e sem querer apertei uma seta junto. Vocês acreditam que trocou a minha resposta? Era a resposta D e foi pra A. E aí eu já tinha apertado o botão de enviar. Não acredito, gente do céu. Então, assim, das 10 questões, eu acho que eu vou acertar só 9. Porque a última eu apertei um negócio sem querer e errei. Meu Deus do céu, gente, que raiva que eu tô. O ruim desse negócio de computador é isso, é porque
um negocinho e você erra e pronto, já não tem como fazer mais nada. Mas pelo menos acho que vou tirar uma nota boa, porque, né, eu acho que eu fiz tudo certo. Oi, pessoal, dá uma atualizada aqui em vocês. Hoje é no mesmo dia, mas tá de tarde, acho que são umas 3 horas mais ou menos. Depois da prova, né, de imuno, eu fiz almoço, fui ajeitar algumas coisas aqui em casa, de lavar roupa, né, colocar roupa pra bater. Tive um atendimento agora à tarde, né, uma massagem pra fazer, já fiz, finalizei. E aí eu tô aqui, ó, com as minhas coisas, peguei aqui o que eu vou precisar pra estudar pra prova de metodologia do cuidar, que vai ser amanhã, né? Quero dar uma revisada, fazer alguns resumos, alguns flashcardzinhos, né? Que me ajuda bastante aí na hora de estudar. Já separei aqui meu estojinho, meu fichário, né? Que é pra que tá os conteúdos. E peguei o meu livro de anamnese e exame físico, que vai me ajudar também a estudar. Bom, peguei o livro de anamnese e exame físico, que tem uma parte nele, né, que fala sobre a coleta de dados. É bem simples, mas me ajudou, então fui lendo e marcando as partes mais importantes. Bom, abri aqui no computador todas as atividades de metodologia do cuidar e duas resoluções, que são as resoluções 272 e 358, né, que eu vou dar uma estudada nelas, né, e vou estudar pelo conteúdo também que eu tenho. Vou fazer alguns resumos aqui. Peguei aí então a resolução 358 e algumas anotações, né, do meu fichário e fui escrevendo aí, né, algumas coisas que eu achava importante, né, que eu consiga lembrar, que é sobre o SAI e o processo de enfermagem, né? Coloquei aí o conceito sobre eles, né? O que significa, coloquei os objetivos, coloquei quais atividades são privativas do enfermeiro, coloquei também quais são as atividades que o técnico e auxiliar de enfermagem faz. Já no outro dia, né, era a prova, então acordei, me arrumei, tomei meu café e comecei a fazer a prova, que eu achei bem legal, né, foram 10 questões, também eram feitas pelo Google Formulário, então fui fazendo aí, né, lendo bem com calma, porque essa prova foi bem difícil, não meio difícil por eu não saber, mas difícil por tem muitas coisas que são iguais, então tem que ficar prestando bastante atenção em cada nomezinho, porque um nomezinho já mudava tudo. Mas consegui fazer e aí, né, entreguei. E aí eu consegui ver quais questões eu já tinha acertado e qual que eu tinha errado na mesma hora. Eu só não consigo ver a nota agora. Mas eu consegui acertar 7 questões, né, errei 3. Mas tá bom, né? Foi umas que eu tava bastante na dúvida. Então, isso é sinal, né, que eu preciso estudar mais. Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado.